Esse ato não é descrito como inseguro, é descrito como suicida. Porém, trabalhar no topo de um edifício de 10 andares sem intenção de cair de lá torna-se um problema de segurança. Esse tipo de abordagem recomenda que, se as pessoas não conseguem avaliar corretamente as condições perigosas e, portanto, não adotam medidas de precaução, devem receber regras a serem obedecidas e estar sujeitas a penalidades no caso de violação dessas regras. Vantagens: a abordagem é simples e direta. Empresas se enquadram rapidamente às normas e regulamentos, tornando as condições de trabalho mais seguras e saudáveis. Melhora do nível de conscientização de trabalhadores e empregados. Desvantagens: regras estabelecidas dão pouca margem para exceções, dificultando a tomada de decisão em casos especiais. Prejudica a apuração das reais causas dos acidentes, porque induz a busca de culpados a serem punidos. Não possibilitam que possa haver razoabilidade, permitindo às próprias pessoas tomarem a decisão sobre o cumprimento das regras estabelecidas, por exemplo, uso de luvas ou capacetes. Um pressuposto da abordagem psicológica é que o comportamento pode ser moldado por estímulos exteriores. Nesse tipo de abordagem, procura-se recompensar os comportamentos em favor da segurança. O elemento mais conhecido da abordagem psicológica são os cartazes e avisos que lembram o funcionário de trabalhar com segurança. Reuniões sobre segurança, recompensas departamentais, desenhos, prêmios e churrascos podem ser utilizados para reconhecer e recompensar comportamentos a favor da segurança. A abordagem psicológica enfatiza a ideia que os trabalhadores podem ser recompensados por terem hábitos de trabalho seguros. Por outro lado, essa recompensa não irá acontecer caso haja ocorrência de um acidente, o que será interpretado como uma punição. Dessa forma, um departamento inteiro pode sofrer, por exemplo, com uma redução no valor do bônus anual, se uma pessoa se acidenta, fazendo com que haja uma fiscalização mútua entre os trabalhadores no cumprimento das regras de segurança e uso dos EPIs. Principal desvantagem: alguns acidentes, principalmente os de baixa gravidade, podem deixar de ser registrados, com prejuízo ao trabalhador caso haja alguma consequência posterior. Os trabalhadores percebem o grau de comprometimento da alta direção com a segurança mais pelo exemplo dado do que por políticas estabelecidas ou slogans de campanhas de segurança. Dessa forma, a credibilidade dos gerentes e supervisores, que é construída com muito esforço, é rapidamente perdida e dificilmente recuperada, se for ordenado aos trabalhadores que as práticas pró-segurança sejam deixadas temporariamente de lado quando a produção precisa ser acelerada para entregar um pedido a tempo. Os trabalhadores recém-contratados, principalmente os mais jovens, são particularmente influenciados pela abordagem psicológica, pois entram no local de trabalho vindos de uma estrutura social que dá muita importância a ousar e assumir riscos. Esses novos trabalhadores observam supervisores e colegas mais experientes para determinar quais são os tipos de comportamento de trabalho realmente respeitados. Se seus colegas usam os EPIs e EPCs, os mais novos também irão adotar esse hábito. Se, por outro lado,
Se seus colegas ignoram os princípios de segurança, os jovens trabalhadores irão adotar um comportamento inapropriado desde o início, jamais levando a segurança e saúde a sério. As pessoas são diferentes da maneira de pensar, sentir e agir. As diferenças individuais são inevitáveis, assim como a sua influência na dinâmica do relacionamento entre o grupo. Essas diferenças não podem, a princípio, ser consideradas nem boas nem más. Algumas vezes trazem benefícios com a diversidade de opções para a maneira de reagir a novas situações ou dificuldade. Outras vezes trazem prejuízos reduzindo a eficiência. A abordagem de resolução de um conflito depende de vários fatores, como sua natureza, grau de extensão, intensidade ou importância de suas consequências, motivação dos oponentes, além da experiência anterior de cada um em situações de conflito. Diante disso, há 4 possíveis abordagens. É possível evitar o conflito quando ele surge em um grupo com certa homogeneidade de valores, metas, métodos e pontos de vista, separando os agressivos ou divergentes, evitando assuntos controversos e manipulando as condições ambientais. Esta abordagem reforça o clima de segurança, evitando tensões prejudiciais ao trabalho, à produtividade e ao relacionamento interpessoal. Por outro lado, reduz e pode extinguir a criatividade, tolhendo novas ideias apenas por considerar inadequado discordar da situação vigente. Pode-se controlar a situação de forma mais ativa, reprimindo com recompensas e punições de modo a manter as diferenças encobertas, sob controle, enfatizando a lealdade, cooperação e trabalho em equipe, de modo a evitar a expressão de discordâncias. Esta abordagem é útil para a solução de conflitos em curto prazo, sem tempo para a resolução das diferenças. O inconveniente é que pode acarretar custos psicológicos muito altos, devido à repressão dos sentimentos envolvidos, com a geração de bodes expiatórios, com consequente carga de frustração e hostilidade, que continuarão a causar perturbação ao funcionamento do grupo. Aqui se reconhece e aceita as divergências, procurando criar condições para sua expressão aberta, permitindo o esclarecimento e aprendizagem. Corre-se o risco, porém, de incrementar as diferenças, drenar energia em excesso e prejudicar a sua eficácia futura pelas marcas deixadas pelo embate. É necessário ter em vista as vantagens pretendidas e as medidas necessárias para manter o conflito dentro de certos limites, além de buscar o fortalecimento do relacionamento entre os oponentes após a resolução, minimizando o potencial destrutivo do conflito. As situações de conflito podem ser resolvidas com cooperação e criatividade, reunindo e juntando diferenças na busca de um crescimento conjunto. Não é, porém, uma abordagem simples, requer muito tempo e habilidade do líder e dos demais membros do grupo. A argumentação e a exploração dos diferentes pontos de vista precisa ser planejada e conduzida de maneira adequada, evitando um conflito maior e não controlável. O fator humano e os acidentes de trabalho. A máxima confiabilidade de funcionamento dos sistemas não depende apenas dos equipamentos, mas também e principalmente da maneira como esses equipamentos são manejados e operados pelo ser humano.
Portanto, é essencial que o produto seja concebido de tal forma que considere a interação pessoa-equipamento desde os primeiros estágios do projeto, para que o produto final tenha um alto grau de confiabilidade. Por exemplo, os modernos aviões militares, conceito stealth, avião invisível, têm uma operação tão complexa que a maior parte das funções de pilotagem são realizadas por computadores. O estudo dos erros humanos tornou-se necessário inicialmente nos campos da indústria aeronáutica, militar e nuclear. Recentemente, tem sido também aplicado em áreas como a química, em resposta aos grandes acidentes ambientais e também à informática. Em prevenção, devemos sempre supor que as pessoas podem cometer erros, sendo função da análise de risco, do treinamento e do projeto adequado, mitigar suas consequências e evitar acidentes. Fator humano nos acidentes de trabalho. Identificamos 6 fatores associados ao erro humano como causa de acidentes. Falta de capacidade. Está associada à falta de qualificação para a execução de uma determinada tarefa. Falta de aptidão física ou mental. Está associada a 2 circunstâncias. Ou o indivíduo não preenche o perfil mínimo para ocupar uma função, ou fatos circunstanciais alteram momentaneamente essa aptidão. Falha por deslize. A pessoa tem a informação necessária, tem qualificação e capacitação adequadas, tem aptidão e motivação, e mesmo assim, em determinado momento, esquece de cumprir determinado passo ou etapa. Muitas vezes, tomamos um caminho a que estamos mais habituados, ao invés do correto, para ir a algum lugar, ou jogar as meias no lixo, ao invés de no cesto de roupa suja. Esse tipo de erro, em geral, é incontrolável, não podendo ser evitados pelo treinamento. Acontece justamente porque se está bem habituado à tarefa e não o contrário. Devem ser evitados por procedimentos que independam da decisão do executante. Falha devido a condições ergonômicas inadequadas. Estão associadas ao ambiente, a máquinas, equipamentos não protegidos ou inapropriados. Falha na informação. Nessas circunstâncias, o acidente acontece porque quem executava a tarefa não dispunha de alguma informação ou fato que alguém conhecia e ele não. Decorre da deficiência no sistema de comunicação. Falha devido à motivação incorreta. Decorrem do excesso de confiança, comum nas pessoas mais experientes que ignoram alguns passos e precauções na execução da tarefa, tomando atalhos.